Deus. Salve a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Santo é o nome do Senhor. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em nome de Jesus, em Salmos 18. Salmos 18. De louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos. Glória ao nome do Senhor. Assim a palavra do Senhor: eu te amarei no coração, ó Senhor, fortaleza minha. Ó Senhor, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a tua face. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. O Senhor, Ele ouve a oração, Ele ouve o clamor, Ele ouve a súplica. Não sei de que maneira você que está aqui nesta manhã, você que está aí no lar, não sei de que maneira você está, mas a palavra está nos orientando a clamar. Então clame ao Senhor e Ele ouvirá, e Ele te livrará, porque Ele é o nosso lugar forte, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia, na tribulação. E Ele nos chama: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, que eu, o Senhor dos exércitos, te aliviarei. Senhor Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Rei dos reis, estamos nesta manhã, ó Pai querido e santo, na tua presença. Estamos aqui, Senhor Deus, para buscar, ó Pai querido, o teu Espírito, para buscar, Senhor Deus, a tua verdade, a tua vida sobre a nossa vida. E nesta manhã, Senhor Deus, ó Pai querido e santo, venha ao encontro, ó Pai. Como diz, Senhor Deus, aquele louvor: venha saltando sobre os montes, ó Pai querido, para nos abraçar. Venha saltando sobre os montes para nos livrar. Venha saltando, ó Pai querido, sobre os montes para nos orientar, ó Pai querido. Nesta manhã nós clamamos a Ti, e a Tua palavra diz: clama a mim, que o Senhor é um Deus de resposta. O Senhor é um Deus que responde ao oprimido. O Senhor é um Deus que responde a nossa oração. Oh Pai eterno e soberano, manifesta, ó Deus, manifesta, ó Pai, da tua unção, do teu poder, da tua misericórdia. Venha tocando, Senhor Deus, do alto da cabeça à planta dos pés. Venha tocando com a tua unção, com o teu poder, com a tua majestade. Nós clamamos, Senhor Deus, nós clamamos a Ti, nós levantamos a nossa voz, ó Pai, ó Pai eterno e soberano, para pedir, Senhor Deus, o teu entendimento, para pedir, Senhor Deus, a tua vida sobre a nossa vida, Pai querido e
Santo. Estamos aqui, ó Pai eterno e soberano, para te louvar. Como Davi, Senhor Deus, ele estava se encontrando, ó Pai, no momento difícil, no momento de angústia, no momento de sofrimento, mas ele olhou para o alto, porque a tua palavra diz que lá que vem o socorro, cordas do inferno cercavam, amarravam, estava complicando a vida deste homem, mas ele clamou e nós clamamos, Senhor Deus, nós clamamos por ti nesta manhã. Venha, venha Espírito Santo, venha sobre a nossa vida. Nós estamos aqui nesta manhã, ó Pai, para te adorar, para clamar, para dizer que nós te amamos, para dizer que nós te adoramos. A igreja te adora, Senhor. Manifesta da tua unção, manifesta do teu poder nesta manhã. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória, glória nós te damos, ó Pai. Glória nós te damos, porque nós sabemos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é aquele que move, ó Pai querido, montanha, aquele que abre o mar vermelho, aquele, Senhor Deus, ó Pai eterno e soberano, que vem ao encontro do teu servo, do menor ao maior, Pai querido e santo. Venha manifestando a tua unção, venha quebrando, Senhor Deus, toda maldição, toda palavra lançada contra os teus filhos, que seja nesta manhã quebrada em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Palavra que foi dita, Senhor Deus, injustamente, porque o Senhor é um Deus de justiça, o Senhor é um Deus que faz justiça para o teu servo, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Vai derramando a tua unção do teu poder, vai derramando a tua majestade sobre as nossas vidas. Venha enchendo, ó Pai querido, esta igreja do teu fogo. Aleluia, 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 aleluia. Glorificado seja o teu nome, glorificado seja o teu santo nome. Pai querido, só o Senhor é Deus, só o Senhor é o Deus forte, é o Deus poderoso, é o Deus digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Desce com a tua unção, com o teu poder, ó Pai querido, sobre este caderno de oração. Pai eterno e soberano, manifesta, ó Pai querido e santo, manifesta do teu poder, manifesta da tua majestade sobre cada nome, ó Pai querido, que foi colocado neste caderno de oração. Vai abençoando, Senhor, vai abençoando com o teu poder, vai abençoando com a tua unção, vai abençoando com o fogo do teu Espírito, o teu fogo consumidor. Visita, Senhor Deus, a cada nome, visita, Senhor Deus, a cada família que foi colocado neste caderno. Pai, alcança, Senhor Deus, alcança com a tua unção, alcança com o teu poder, alcança com a tua majestade. Alabaxuriane cantra alabaxeia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória, glórias a ti, Jesus. Glória nós te damos, ó Pai. Glória nós te damos, Senhor. Aleluia. Alabalabachuricanta alabaxeia. Glória, glória, glórias a ti. Glória, glória, glórias a ti, ó Pai. Deus de poder e Deus de vitória. Deus que corta laços do inferno, Deus que corta correntes malignas, Deus que faz acontecer milagre, Deus que faz acontecer o impossível. Pai querido e santo, faz o impossível acontecer, ó Pai, faz o impossível acontecer, meu Deus, em nome de Jesus. Visita, Senhor Deus, a cada vida que mora neste bairro Vila Angélica, nos bairros circunvizinhos. Vai passando com o teu vento veemente, o vento do Espírito, o vento que sara, o vento que salva, o vento que resgata. Senhor Deus, venha como socorro, venha como socorro, porque o Senhor é o socorro bem presente. Vai passando sobre esta rua, vai passando sobre este bairro, vai passando
sobre cada casa, oh Pai querido, vai passando sobre cada viela, sobre cada esquina, em o nome do Senhor Jesus, no quatro cantos deste bairro, Senhor Deus, oh Pai querido, coloca, Senhor Deus, o teu anjo com espada de fogo e começa a cortar, Senhor Deus, todo laço do inimigo, todo laço do passarinheiro, todo trabalho de magia negra, todo trabalho de macumba, de bruxaria, de feitiçaria, no nome santo do Senhor Jesus. Vai cortando, ó Pai querido, com a tua espada de fogo, vai cortando, ó Pai querido, vai desfazendo tudo aquilo, ó Pai querido, que o Senhor não tem feito, vai desfazendo, porque o inimigo tem impedido, o inimigo tem trabalhado contra. Em nome do Senhor Jesus, manifesta da tua unção, do teu poder, manifesta, Senhor Deus, com o teu exército, ó Pai querido, e vai destruindo todo trabalho de bruxaria, todo trabalho de macumba, todo trabalho de magia negra, toda palavra contrária, toda oração contrária, em nome do Senhor Jesus Cristo. Poder de Deus, venha com o teu fogo consumidor e vai consumindo, Pai, vai destruindo todas as barreiras, vai destruindo, não importa, pode ser uma muralha como era de Jericó, mas o teu poder, ele destrói a muralha, o teu poder, ó Pai querido, ele destrói todas as barreiras do inferno. Por isso, ó Pai querido, nós clamamos, por isso, Pai querido, nós buscamos a tua unção, o teu poder, a tua majestade. Então venha, Espírito Santo, venha manifestar o teu poder sobre a nossa vida, sobre a tua igreja, sobre a tua casa, ó Pai querido. Venha santificando, ó Pai querido, este lugar. Santifica, Senhor, santifica com o teu fogo consumidor, santifica este altar, ó Pai querido, que daqui, Senhor Deus, saia fogo, que daqui saia sabedoria, que daqui saia, ó Pai querido, palavra de edificação, oh Deus de poder e Deus de vitória. Oh, nós levantamos as nossas mãos, Senhor Deus, para agradecer, ó Pai. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Deus amado e soberano. Obrigado, ó Pai querido, porque o Senhor é o nosso rochedo. Oh, o Senhor é a nossa salvação. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glórias a Ti. Amém, igreja. Aplauda bem forte, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nosso Deus. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Ó, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Oh, Deus poderoso. Veja que palavra de fortalecimento, igreja. Que palavra, e essa palavra que nós estamos precisando nos dias que vão vir. Nós precisamos disso aqui. Nós temos que confiar que o nosso Deus, Ele é a nossa fortaleza. Porque nós vamos ver coisas aí, vamos ver, ouvir coisas, mas nós temos que confiar no único Deus, que é a nossa fortaleza, que é o nosso lugar forte, que é o nosso libertador, que é o nosso refúgio. Aleluia. Vamos louvar o Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias ao nosso Deus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Estamos irmãos com a paz do Senhor. Amém.
Tua palavra
saber que o nome dele é grande, o nome do Senhor, ele é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Amém? Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Nosso Deus é maravilhoso, digno de honra, de louvor, de glória e de adoração. É Ele quem nos abençoa, é Ele quem nos guarda, quem nos livra em todos os momentos. Santo é esse Deus. Abra sua Bíblia em nome de Jesus, em Números 18. Números 18. Glória a Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, glória a Jesus. Números 18, versículo 21. E eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo seu ministério, que exercem o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegaram à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Santo é o Deus Todo-Poderoso. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade pelas vossas gerações. Estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão, porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porque eu lhe disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdareis. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Veja só, irmãos, o povo de Israel, desde aquela época, já eles eram dizimistas, porque foi uma ordem de Deus. Se nós formos ver, Abraão nem conhecia o estatuto da lei. Quem falou para Abraão que tinha que ser dizimista? Mas o dízimo é só no Velho Testamento, hoje não precisa. Não, se você é povo de Deus, obedeça a Deus. Você é povo de Deus, você quer seguir a Bíblia Sagrada, quer seguir os passos do Senhor Jesus Cristo, seja dizimista. Jesus, ele chegou para os escribas que eram pessoas com máscara. Sabe o que é uma pessoa com máscara? Uma pessoa mascarada. Ela parece que é uma coisa, mas ela não é. É um ator. Eles viviam tomando bronca de Jesus. Por quê? Porque eles representavam. Nós não podemos representar. Não adianta você querer estar na igreja, sentado no banco, tomando água, usando a luz, indo no banheiro, gastando papel e falar: o dízimo é do Velho Testamento. Não adianta. Se você é uma pessoa que quer seguir o povo de Deus, e o povo de Deus está na igreja, o povo de Deus não está lá fora, não, irmãos. O povo de Deus não está seguindo internet. Tem gente que está seguindo internet, é fiel à internet, e está fora da igreja.
fora da tenda da congregação. Hoje a tenda da congregação é aqui, irmãos, é dentro da igreja, onde o altar é santo, onde as coisas saem daqui e vai para o povo, para abençoar o povo. E o povo de Deus, se você for ler aqui essas passagens que falam sobre dízimo, teve uma época que o povo deixou de dizimar, ou dizimava errado. Eu levo uma quantia lá, tá bom. Eu levo uma oferta lá. Aí pega o pior, a pior, e leva para Deus. Vocês lembram? A primeira coisa que aconteceu quando Deus estava no Éden, tinha Adão, Eva, e Adão teve 2 filhos. Um dos filhos levou uma oferta boa, o outro levou uma oferta ruim. E Deus aceitou a qual oferta, irmãos? A oferta boa. Então Deus não aceita oferta ruim. Deus ele quer a oferta boa. Não estou falando de quantia, não, irmãos. Não estou falando de quantia. Pastor, como assim oferta boa? Então eu tenho que levar muita oferta? Não estou falando de quantia. Estou falando de oferta boa. Jesus estava sentado do lado do gasofilácio. Todo mundo levando oferta boa. Levando boi, levando bezerro, levando isso, levando aquilo. De repente vem uma mulher e coloca o quê no altar? Uma moeda. Uma moeda. Jesus se agradou daquela moeda. Por quê? Porque era tudo que ela podia oferecer para o Senhor. Agora tem gente não. Eu pago aqui, eu pago ali, eu pago aquilo lá, eu pago aquilo outro, pago aquilo outro. Nossa, sobrou de 10 centavos, eu vou levar o tadidíssimo. Irmãos, vai chegar uma hora que você não vai ter nem esses 10 centavos. E vai emprestar de quem? Aqueles idiotas, não fala nem agiota, é idiota, que empresta dinheiro para as pessoas e depois vai lá querer tirar a vida da pessoa. Por quê? Porque o diabo está envolvido nisso. O diabo está nesse negócio. Mas quando você é dizimista, Deus ele abençoa o seu trabalho, Deus ele abençoa a sua vida sentimental, Deus ele abençoa a sua vida física, Deus ele abençoa tudo, irmãos, porque ele é um Deus abençoador. Mas ele quer apenas uma coisa de nós: obediência. E a palavra de Deus é tudo isso, é obediência. Se você obedece, você é abençoado. Se você não obedece, não tem outro caminho para onde fugirmos. A Bíblia fala, com maldição sois amaldiçoado, mas não é amaldiçoado pelo pastor, não. Não é amaldiçoado pelo pastor Ulisses, não é amaldiçoado pelos irmãos, não. Você é amaldiçoado por si mesmo. Por isso que a Bíblia fala para o homem, para o ser humano, para nós cristãos. Estou falando com um cristão aqui. Estou falando com você que está em casa, que é cristão. Não estou falando com o povo lá de fora. O povo lá de fora tem que ouvir a palavra e se converter, mas você já é convertido e você não está obedecendo a Deus. Então obedeça e seja dizimista, seja ofertante na casa do Senhor. Venha na casa do Senhor. Tinha uma pessoa, irmãos, uma pessoa que ela nem era da igreja, mas ela ouviu falar do dízimo, ela escutou. Eu fui um dia fazer uma visita, orar na casa dessa pessoa, e ela recebeu a palavra de Deus. Olha, eu não sabia, eu frequento tal igreja e nunca falar dessa forma, nunca falar dessa maneira. Às vezes até falar dessa maneira, mas a pessoa estava viajando, porque tem gente que é assim, irmãos, eu estou na igreja e não escuto, está viajando na maionese, está com os 2 ouvidos tapados, porque o diabo gosta de tapar, mas o diabo não entra na igreja, vocês pensam. Ele entra e às vezes ele fica aqui em cima, bloqueando tudo. Então nós temos que ter muito cuidado. O inimigo é adversário, é o nosso adversário. Ele veio para roubar, matar e destruir. E essa mulher, ela ouviu falar do dízimo, e ela nem frequentava a igreja, mas ela começou a levar o dízimo na igreja. Ela começou a devolver, porque ela aprendeu que não era dela. Não é meu, eu vou devolver para Deus. Eu não vou dar. Eu não vou estar dando uma esmola, eu não vou estar dando
e não, ele vai estar devolvendo aquilo que é de Deus. Jesus, ele falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é. Então Jesus, ele fala dessa forma, ele ensina dessa forma. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aleluia. Senhor Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, abençoa, Senhor Deus, o dizimista, o ofertante, as mãos generosas. Abençoa, Senhor Deus, de uma forma, Pai querido, que o Senhor tem para abençoar. Porque a tua palavra diz que o Senhor vai abrir as janelas dos céus e derramar uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. E por causa de nós, por causa do dizimista, por causa do ofertante, o Senhor repreenderá o devorador, para que ele não consuma o salário desta pessoa, para que não consuma os bens desta pessoa, para que não consuma o dinheiro que esta pessoa ganha suado, mas que o Senhor está abençoando neste momento a vida desta pessoa, e através da vida dela o salário dela é abençoado em uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Meu Deus, muito obrigado, Pai querido, porque o Senhor abençoou a vida deste irmão, desta irmã, a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem. Meu Deus, abençoe-o de uma forma grande, de uma forma especial. Isso eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Santo é o nosso Senhor. Aplauda o Senhor Jesus nesta manhã. Receba a pastora Mariane, que vai estar ministrando uma palavra de Deus aos nossos corações. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala, irmãos, papai Senhor. Amém. Estou com som, gente. Calor, Deus é maravilhoso, né? Que o Senhor seja grandemente louvado nesta hora de Deus. Obediência. Aquele que obedece tem tudo. Aleluia, Jesus. Vamos meditar aqui um pouquinho no livro de Jeremias. Sabe, eu estava estudando, eu falei, eu achei umas partes aqui interessantes, eu falei, vou partilhar com a igreja. Estava orando ao Senhor, falei, meu Deus, o pastor Pedro disse para eu trazer uma palavra. Aí eu estava estudando, aí quando cheguei aqui, aí eu abri em cima dela, em cima. Aí eu falei, porque às vezes a gente começa a folhear a Bíblia, né? Falei, Senhor, me dá uma palavra, muitas vezes não tem, né? Mas aí eu estava estudando, cara, essa semana eu estava estudando o livro de Jeremias, né? Aí eu falei, eu vou partilhar com a igreja, porque tem umas coisas aqui bem interessantes, que nos chamam a atenção. Aleluia, Jesus. E aqui no livro de Jeremias 18, mas nós vamos passar, não vamos sair de dentro desse livro. Glória. É bem interessante. Aleluia, Jesus. Jeremias 18. Diz assim, aqui na minha Bíblia, o título está o pote quebrado, né? Aí nas Bíblias está um vaso de oleiro, mais ou menos isso, né? Diz assim, vaso do oleiro. Diz assim, o Senhor Deus me disse, desce até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então, eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro, conforme queria. Aí o Senhor me disse, será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está na mão do oleiro, sou eu, o Senhor, quem está falando. Pode ser, Maria. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tremendo, né? Jeremias,
ele era sacerdote, foi levantado como sacerdote, num tempo assim, de muita apostasia, um tempo assim onde o povo havia totalmente perdido a fé. Ele estava ali no meio de um povo rebelde, né? Um povo teimoso, diz a palavra do Senhor, que andava ali segundo o seu coração, segundo o seu pensamento, né? Um povo que havia deixado de lado a palavra de Deus. E há uma situação assim que nós podemos ver aqui no Velho Testamento que, meu Deus do céu, desde o Êxodo, desde quando ali o Senhor escreveu aquelas tábuas para Moisés, que ali é onde o povo se rebeliou, e quando Moisés estava ali há 40 dias, ali, aleluia, com o Senhor, num particular grande ali com o Senhor, e Deus ali dando a tábua dos mandamentos, e foi um momento que o povo ali se rebelou contra Deus. Então, desde lá para cá, o Senhor vem levantando profetas, e é tanto que foi dito por Jesus: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Então, desde lá, desde quando o povo se rebeliou contra Deus, que o Senhor vem levantando profetas, que o Senhor, aleluia, Jesus, vem trabalhando ali no meio do seu povo, para que o seu povo se volte para Ele. E Deus, Ele tem as suas maneiras de trabalhar. Deus, Ele tem as suas maneiras de despertar. Então, desde lá, o Senhor vem levantando profetas. Levantou aqui Ezequiel. Mas, se a gente for olhar um pouco mais para trás, no livro de Reis, levantou quem? Aleluia, Jesus, Eliseu. E por aí vai, aleluia, Jesus. E o engraçado que nós podemos ver, que todos os profetas foram perseguidos. Todos. Todos que foram levantados por Deus foram perseguidos. Passaram por situação difícil. Aqui nós vamos ver que não foi diferente com a vida de Jeremias. A Bíblia fala aqui que ele é um profeta chorão, que ele chorava muito. Ele diz aqui, de dia e de noite, aleluia, Jesus, eu choro. Porque a mensagem que ele trazia era uma mensagem, foi uma mensagem de juízo. A Bíblia diz aqui, ó, vamos voltar aqui um pouquinho aqui em Jeremias 17, que diz assim: o Senhor Deus disse, povo de Judá, o seu pecado está escrito com ferro pontudo, está gravado como uma ponta de diamante no seu coração. Ele canta lá a sua glória. E nos cantos dos seus altares. O que o Senhor estava falando aqui? Para Jeremias. Que o pecado daquele povo estava enraizado. Estava enraizado no coração. Aleluia, Jesus. E ele ainda diz aqui, e nos altares. Por quê? Porque aquele povo já tinha ouvido falar do Senhor, tinham visto as maravilhas de Deus, aleluia. Era um povo que dizia, nós vamos obedecer aqui, poder aqui. Quando o Senhor apertava, nós vamos obedecer. E de repente, o povo sempre teve assim, essa caída, essa tendência para ídolos. Porque lá atrás, se a gente for ver, foi infiltrado. Porque aqui no Velho Testamento nós vamos ver sempre Deus dizendo assim: mas não faça como seus antepassados. Quer dizer que era uma situação que vinha se repetindo de geração em geração. Adoração aos ídolos. Foi infiltrado. Quando Deus tirou o povo do Egito, quem é que veio no meio? Os egípcios. E Babilônia ali era uma adoração a Deus. Era um país idólatra. Então, isso veio no meio do povo e veio se repetindo. Então, e a Bíblia diz aqui que Deus visita de geração em geração. Então, isso quer dizer que Deus visita a minha geração. Deus visita os nossos. Por que se repete? A linhagem da minha família, né? Aleluia, Jesus. É uma linhagem assim, católica. É uma linhagem que adorava ídolos, deuses. Uma linhagem que fazia oferta, né? Era uma linhagem assim que ia tomar passes, né? Era uma religião, a minha descendência era uma religião afro, e seguia a religião afro. E nós crescemos assim. Quer dizer, o povo que vinha vindo da geração,
E acontece até nos dias de hoje, aqui na palavra de Deus, é um povo que muitas vezes seguia as culturas inocentemente. Eu segui inocente, porque eu não conhecia a palavra de Deus. Só que a misericórdia de Deus é grande. Só que Deus, ele levantava profeta para poder falar do amor de Deus, para obedecer às leis de Deus. Para quê? Para que ninguém descesse a cova inocente. E é como nos dias de hoje. Nos dias de hoje, tem inocente que adora ídolos, adora deuses, inocentemente. O inimigo sempre quis infiltrar, o inimigo sempre quis apagar a fé do povo. O inimigo, como eu disse, sempre quis se aparecer desde lá do jardim do Éden. Ele vem trabalhando no meio do povo, roubando a fé, impedindo o povo de conhecer a palavra de Deus, impedindo o povo de ter um encontro com Deus, e aqui não foi diferente. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz aqui no livro 17, que olha, que aquilo que o pecado estava enraizado. Engraçado não é quando o povo abandonava Deus, ele caía de cabeça nos ídolos, nas imagens, e o culto que prestavam a Deus era o sacrifício a seus filhos. E aqui no 16 eles adoravam, prestavam culto a Deus Azera, que era a deusa da fertilidade, dizem que era da prosperidade, dizendo aqui, e era um culto regado à prostituição, era um culto regado a tudo quanto era, meu Deus do céu, coisas terríveis, tem ilícito falar aqui. E eles achavam que isso era bênção, quer dizer, era um povo que, aí quando Deus apertava, né, era um povo que passava por situação difícil, aí vinha a enfermidade, Deus permitia vir enfermidade, vinha a pobreza, vinha a escassez. É assim que está no livro de Salmos 15. Torne-se semelhante a eles todos que o fazem. E engraçado não é. E o inimigo tem trabalhado de uma tal forma que até nos dias de hoje, nos dias que nós vivemos, nos dias de hoje, a idolatria ainda continua tanto que, além de mudarem a palavra de Deus, isso aí nós podemos ver, foi até dito, aleluia, Jesus, de mudar, porque a Bíblia está ultrapassada. Mas por quê? Porque o pecado está enraizado, porque não querem ouvir a verdade, aleluia. Como que diz nos dias de hoje, estão querendo tapar a boca dos homens e das mulheres de Deus que pregam a verdade, igreja, e nós não podemos ter medo. Aí eu estava pensando, isso é uma estratégia do diabo para que a palavra do Senhor não venha a ser pregada. Isso é uma intimidade, o inimigo intimidando, aleluia. Não pode pregar contra, porque senão vai ser preso. As redes sociais recortaram quantas homens e mulheres de Deus que teve as suas redes sociais cortadas por falar a verdade. O importante é que fale a verdade até nas redes sociais. É bloqueado, é perseguido. A perseguição ainda continua. E aqui com o nosso irmão Jeremias não foi diferente. A Bíblia diz aqui que Deus o chamou desde o ventre. Aleluia. Só que na caminhada, eu acho que ele jamais pensou que ele ia passar. Ele passou por situações de chorar tanto que ele jamais pensou que ia passar. E nós podemos ver que nosso irmão Jeremias aqui, ele foi perseguido, mas ele via as suas profecias se cumprir. A Bíblia diz aqui, aleluia, Jesus, olha que coisa terrível. Aqui no livro de Jeremias 17 diz assim, o 7, mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Jeremias dizendo, não é bem aqui, aleluia, Jesus. O 5 diz assim, eu amaldiçoarei, o Senhor Deus diz, eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ele é como uma planta no deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada de bom acontece com ele. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim. Deus estava usando aqui Jeremias para falar com aquele povo. Eu vou abençoar aquele que confia em mim, mas aquele que se afasta de mim, eu amaldiçoarei. As mensagens de Jeremias eram uma mensagem dura, uma mensagem aqui, aleluia, Jesus, de julgamento. Aqui no livro de Jeremias 14, se não me engano, Deus diz assim, ó, ainda que
Aleluia, Jesus. Não lembro se é aqui ou no livro de Ezequiel. O Senhor diz assim: ainda que Daniel se colocasse diante de mim, não seria minha alma com esse povo. Aqui no livro de Jeremias também fala. Tamanha ira de Deus, a mãe que Deus se levantou contra a vida daquele povo. A ira de Deus, gente do céu, misericórdia. Olha quando ela desce. E aqui no livro de Jeremias, capítulo 18, Deus fala aqui com Jeremias: desce a casa do oleiro. E é engraçado, aqui não é. Quando Deus falou para Jeremias: desce a casa do oleiro, Deus estava falando para ele procurar um lugar, porque naquele tempo se trabalhava muito com barro, né? Fazia muito, o povo trabalhava muito na parte artesanal, né? Artesanato se valia muito naquele tempo. E a Bíblia diz aqui que Deus mandou Jeremias descer a casa do oleiro. Mas era para ele observar. Aí eu vejo, a gente cresceu, né? Quando eu vim para a fé, que eu fui ficando um pouco mais entendido, até eu fui nesse embalo. Desce a casa do oleiro, vai falar com Deus. Não. A Bíblia diz aqui, ó, o Senhor disse: desça a casa do oleiro, né? E observa. Aqui Deus não está mandando ele descer para orar, está mandando ele descer para observar. Olha só. E lá eu lhe darei a minha mensagem. Quer dizer, aqui está falando do oleiro, do barro e das rodas. Oleiro, Deus. Aleluia, barro, povo, roda. Ali era as consequências da vida, roda, né? Era a situação que aquele povo vivia, porque a roda, ela gira. O que o Senhor estava dizendo aqui? Era a vida, a caminhada daquele povo, da presença dele, porque a roda não gira, era a caminhada, aleluia, o giro daquele povo na presença de Deus, aleluia. E a Bíblia está dizendo aqui: então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro, conforme queria. É processo. É processo. E Jeremias ali observando, eu acho que ele pensou: o que Deus está querendo dizer? Senhor, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Oleiro, Deus, barro, povo, roda, processo. A caminhada daquele povo. Aleluia, Jesus. Aí, eu sempre vi as pessoas, né? Desce a casa do oleiro. Ou então, Deus vai quebrar. Eu vi muitas pregações assim: Deus vai quebrar, tu é vaso. Gente, o negócio é sério. É sério. Aqui nós podemos ver. Aí depois Deus fala aqui para Jeremias: não poderei eu fazer com esse povo? Deus estava falando: eu sou oleiro e o povo é o barro de vaso, né? Como eu tenho trabalhado na vida desse povo, mais uma vez eu vou trabalhar na vida desse povo, porque Deus, ele é amor. O interesse de Deus, o amor de Deus era tão grande que ele ainda queria resgatar, mas ele estava tão irado com esse povo, ele estava tão irado, tão chateado, que na mensagem de Jeremias aqui até o fim, Deus aqui, ele não poupou nas palavras. E usou quem? Jeremias? Jeremias é usado também como símbolo. Aleluia, Jesus. Deus, ele não poupou. E aqui Deus diz assim: vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está na mão do oleiro. E aqui Deus fala, né? Aleluia, Jesus. Em qualquer momento posso dizer que vou arrancar, derrubar ou destruir qualquer nação, qualquer reino. Deus, ele trabalha tanto na vida do ser humano, como num país, como numa cidade. E aqui não era só o povo, era a nação toda. Aqui Deus levantou Jeremias para falar com grandes, com reis, governadores. Aleluia. Deus levantou Jeremias para falar tanto com o pequeno como para os grandes. E era uma palavra de juízo. E ninguém queria ouvir naquele tempo, porque estava no erro. Eles achavam que o que eles faziam estava certo. Engraçado não é, que ainda ia para a casa de Deus. Era um lugar assim, o país ali, eles levantaram, aleluia, Jesus, postes ídolos. Eles levantaram morada para aqueles ídolos, tipo uma casa, como a casa de Deus para aqueles ídolos. Engraçado não é que aquele povo ia servir aos ídolos, às entidades, e depois vinha para a casa de Deus. Estava ou não estava ascendendo ainda em Deus? Só que, por que Deus não ia poupar? Porque eles não eram inocentes. Não era inocente.
Tipo, né? Muitas vezes a gente fala, eu já estou por aqui com essa situação. Com Deus não foi diferente. Então, Deus ele trabalha na vida da pessoa. O trabalhar de Deus é tanto na vida do ser humano como no país. E trazendo para os dias de hoje, tem cidades que já estão desaparecendo. Por que será? E Deus não mudou. Aí, o mundo diz, os estudiosos, né? É o tempo, é mudança climática. Não, mas muitos deles sabem que é a mão de Deus. Ele está dizendo aqui, ó, em qualquer momento eu posso dizer que vou arrancar, derrubar ou destruir. Quando? Aleluia, Jesus. Quando a ira de Deus chega no topo por causa de um pecado, pode ver, alguma coisa acontece. Deus abre a terra, engole. Aleluia. A Bíblia diz assim que o pecado cheira mal às narinas de Deus. Cheira mal. Aleluia. Muitas vezes, isso creio que já deve ter acontecido com os irmãos, de chegar em algum lugar, ou chegar perto de uma pessoa, do nada começar a sentir ânsia de vômito, começar a sentir mal. Já aconteceu de eu sentir náuseas. Mas como a gente conhece a palavra de Deus, isso aí quer dizer o quê? É algum ato, alguma situação que a pessoa está enojando Deus. Deus, ele sente nojo do pecado. E aqui, pela palavra de Deus, Deus estava sentindo nojo daquela situação. Quer ver levantar, acender a ira em Deus e adorar Deus? Ou alguma outra coisa que se coloque em primeiro lugar, além de Deus. Qualquer tipo de adoração que não seja ao Senhor. Aleluia. Seja lá o que for, uma música, né? Nós servimos ao Senhor, conhecemos, sabemos que é pecado adorar ídolos, pois o Senhor nos tirou de lá. Mas muitas vezes começa a aparecer outro tipo de ídolo, outro tipo de adoração, né? Aleluia, Jesus. Nos dias de hoje é placa, é pastor, cantores gospel. A maioria hoje quer ser idolatrado. E tem gente que idolatra, é pecado. A ira de Deus se acende, a ira de Deus se levanta. Glória ao nome do Senhor, santo é o nome do Senhor. Bom dia, querido. Né? Então, a ira de Deus mudou? Não. Deus não mudou. Deus é o nosso oleiro e nós somos o vaso que Ele levantou. Quem era nós lá atrás? Para levar a mensagem de Deus, seja ela uma mensagem de fé, uma mensagem de amor, uma mensagem de cura, uma mensagem de juízo. A palavra de Deus aqui, ela tem tudo. E a Bíblia diz aqui, aleluia, Jesus, que depois que Jeremias ouviu essa mensagem, Deus falando para ele, Deus estava falando, olha, eu vou arrancar, eu posso derrubar. O que Deus estava falando para Jeremias? Eu posso destruir essa cidade, eu vou arrancar. O que é arrancar? É tirar, é lançar fora, aleluia, vou arrancar. Eu vou tirar. E Deus não mudou. Então, conforme nós estudamos a palavra de Deus, e nós vemos que as mesmas idolatrias continuam, os mesmos erros, os mesmos pecados, e já está chegando mal às narinas de Deus. Aleluia, Jesus. Mas Deus não dorme, Ele contempla. Mas aqui, estudando a palavra de Deus, eu estava vendo aqui que tinha aqueles que Deus ia poupar. Olha, Deus, Ele ia levantar uma nação. Era a pregação de Jeremias. Deus vai levantar uma nação que vai vir contra, vai roubar as riquezas de vocês, vai roubar tudo que vocês têm, e vai vir a enfermidade, vai vir a peste. Mas muitos que estão aqui, era para que Deus ia livrar aonde aquele povo, onde Deus conseguia aquele povo que não era a terra deles. Deus ia tirar eles daquela terra. Aleluia, Jesus ia levar eles para outro lugar. Ia ser permitido ser invadido, ia ser permitido ser roubado. Então, nós podemos ver que a idolatria, ela não faz um bem para a vida da pessoa, seja como for. Ela não faz bem, ela é contra Deus, ela faz mal, ela traz o mal, traz enfermidade, traz a escassez. Resumindo, ela traz a desgraça para a vida da pessoa. Era a vida que eu vivia outrora. Aleluia, Jesus. Ela faz mal. Não só a ídolos, mas nós devemos adorar somente o nosso Deus. Aleluia. Devemos render louvores somente a Ele. E nós temos que nos examinar para ver se nós estamos adorando algo além de Deus. Né? Vira e mexe, o Senhor fala nessa parte aqui. Nós temos que vigiar. Você aí da sua casa, que ainda não conhece a Deus. Talvez
talvez a situação não está boa dentro da tua casa. Examina. Quem é que eu tenho adorado? O que é que eu tenho feito? Por que eu estou nessa situação? Chegou uma época assim na minha vida que eu falei, meu Deus, eu ainda não servi ao Senhor, eu pensei em me matar. Mas era uma mulher idólatra. Nossa. Mas por quê? Eu não conhecia a palavra de Deus, eu queria mudança na minha vida. Eu queria mudança, eu era uma pessoa que eu queria um bom casamento, eu queria ser próspera. Igreja, eu morava num barraco, que misericórdia, Jesus. Né? A minha filha era pequenininha e muitas vezes o pai sufocava ela para dormir assim, para proteger ela das picadas de bicho, de rato. Os ratos entravam, os ratos saíam, era terrível. Era terrível, mas ali me prostrava diante de Deus, ali achando que ia resolver, que ia melhorar, aleluia. E eu era de barro, e o que cobria o chão era um tapete, quando chovia, era vasilha para todo canto, e ficava para cima dela, para não acontecer. Eu protegia ela, mas eu não me protegia. É assim que Deus faz com a gente, Ele nos protege, aleluia, Ele nos guarda. Mas Deus poupou a minha vida, porque eu não conhecia a palavra de Deus. Eu achava que o que eu fazia era o certo, mas eu estava trazendo maldição. Hoje eu vejo que eu trazia maldição, mas Deus, na sua infinita misericórdia, aleluia. Como tem muita gente orando Deus para salvar vidas, para libertar vidas, eu fui alcançada. E é por isso que hoje nós devemos orar, para que vidas saiam do engano, aleluia. Para que vidas saiam das trevas, porque muitos aqui, o povo aqui, Deus estava muito irado, porque o povo não era inocente, já tinha ouvido falar do Senhor. E o juízo é pior ainda. É mais dolorido ainda para quem conhece. Mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor me resgatou e mudou toda a minha vida, em todas as áreas. Até aqui eu só tenho que louvar ao Senhor. Deus, Ele é maravilhoso. Talvez alguém que está ouvindo essa palavra, talvez você possa estar em situação igual a minha ou pior que a minha. Mas tu tem adorado, tem para se prostrar diante de quem? A quem tu tem servido? A quem tem rendido glória? Comece a estudar a palavra de Deus. O que abriu a minha mente foi a palavra de Deus. Eu comecei a estudar. Aí eu achei aqui muitas passagens que falavam sobre ídolos. Igrejas, essas passagens estão sendo tiradas. E está para lançar uma lei aí. Para lançar uma lei. Se bem que a perseguição já tem chegado. Bem debaixo do quieto, bem sorrateiro. Mas a verdade que está em nós tem que ser pregada. Nós não devemos ter medo. Não devemos ter medo. Eu não tenho. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada como ela é. Aleluia, sem aumentar, sem diminuir. Ela tem que ser pregada como ela é. E Deus é contra. E Deus é contra qualquer tipo de idolatria mesmo. Deus é contra. O mal vai sobre a pessoa. Aleluia, Jesus. Não é assim que está. É maldição. A Bíblia diz que maldição sem causa, ela não encontra pouso. Se houver uma causa, ela encontra pouso e ali ela fica. E tudo quanto é tipo de desgraça acontece na vida da pessoa. Foi assim comigo. Foi assim comigo. Eu adorava ídolos. Eu adorava imagem. Achando que estava fazendo bem para a minha alma. Mas eu estava cavando uma baita de uma sepultura para mim mesma. Aleluia, Jesus. É só parar e analisar. É só parar e analisar. Mas por quê? Se Deus, tem gente que diz assim: mas será que Deus não vê o que eu estou passando? Olha, tem gente que o sofrimento dele é tanto que ele diz que Deus não existe. Mas analisa a sua vida. Deus, ele é bom, como disse o pastor Luiz. Ele é bom o tempo todo. É bom o tempo todo porque tu está aí vivo. Tu pode estar passando por situação, mas está aí vivo, está comendo, está bebendo. A situação está ruim. Aí pensa. Está angustiado, está triste. É o que acontece com quem adora imagem. Esse povo aqui, vivia uma escassez espiritual, escassez física, de todas as formas, de todas as maneiras. E Deus apertando cada vez mais. Deus falou aqui que ia quebrar. E pode ver que depois daqui do livro do Jeremias 18, pode ver que o negócio foi ficando cada vez mais arrochado. Foi ficando cada vez mais apertado. Aqui no 13, o povo rejeita. Portanto, eu, Senhor, digo: perguntem a todas as nações, se por acaso já houve alguma coisa igual. O povo de Israel fez uma coisa horrível. Será que alguma vez deixou de haver neve nas altas rochas do Monte Líbano? Aleluia, Jesus. O 15, mas o meu povo tem esquecido de mim e queima incenso aos ídolos. Aqui fala bem claro, ídolos. E as partes que estão querendo tirar, que fala sobre ídolos, lá no livro de, aleluia, Jesus, Romanos capítulo 1,
que fala sobre, aleluia, Jesus, o homossexualismo. São partes assim, são coisas que acontecem no nosso dia a dia e que quem está nessas práticas não aceita. Mas por que Deus ainda usa profetas, usa homens e mulheres de Deus para poder falar? É para salvar a alma. É Deus dizendo: isso é errado, isso não me adora, isso não faz com que traga bênção para a sua vida, isso não traz salvação, isso não traz libertação. Mas o que traz sim é adorar a Deus, buscar a Ele, conhecer a Ele. É tanto que Deus diz: o meu povo erra por não examinar as Sagradas Escrituras. No meio, e aqui é o povo de Deus. E no meio do povo de Deus tem idolatria? Tem. E o povo não percebe, mas erra. Por quê? Porque não examinas a palavra de Deus. Gente, quem tem o Senhor tem tudo. Esse povo tinha tudo aqui e jogou fora. Esse povo tinha tudo. Quem tem Deus tem tudo. Nós temos tudo. Nós temos tudo. Aleluia, Jesus. Aqui no livro de Jeremias 19, aqui Deus já mostrou para Jeremias a botija quebrada. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aqui Deus já mostrou. Aqui Jeremias estava observando. E aqui Deus já mostrou. E é engraçado, não é, que Deus disse assim, né? Aqui no livro 18. Aleluia. Vocês estão nas minhas mãos. Ainda que eles estavam do jeito que estavam, mas eles estavam nas mãos do Senhor. Eu ainda digo assim, ó, se a gente cai nas mãos do homem, Deus nos livra. Qualquer um pode se levantar contra nós. Ontem, ali conversando com o meu genro, ele falou algo assim que depois eu fui para casa pensar. Das pessoas que defamam a obra de Deus. Aleluia, Jesus. Né? Mas Deus, Ele é aquele que vela pela sua obra. Aí eu cheguei em casa e disse assim, eu falei: não, Senhor. O Senhor vela pela tua obra. O Senhor lança por terra, porque o Deus a quem clamamos é poderoso. Quando nós caímos nas mãos dos homens, quando alguém se levanta contra nós, dependendo do jeito que se levanta, Deus nos livra. Deus lança por terra. Mas quando se cai nas mãos de Deus, aí o negócio é mais baixo. Eu digo, é bom estar nas mãos de Deus, ter a proteção dele, é bom clamar a ele, tem tudo. Mas, que nem esse povo aqui, Deus estava dizendo assim: olha, vocês estão nas minhas mãos, mas só que aqui, recebendo a ira de Deus, recebendo o juízo de Deus. Aleluia, Jesus. É tanto para purificar, aleluia, Jesus, é tanto para edificar, tanto também para arrancar, porque Ele está dizendo aqui, ó, eu posso construir e destruir, eu posso plantar, oh glória, e posso arrancar. Então, esse povo estava nas mãos de Deus, era o que Deus estava falando para Jeremias. Tamanha era a ira de Deus. Aleluia, Jesus. Deus trabalha em nossas vidas, nós somos vasos de barro, sim. Ele nos sonda. Aleluia, Jesus. E falando de vasos, né? O vaso realmente que dá para trabalhar é o vaso de barro. Oh glória. E Paulo também fala sobre isso, né? Para sermos vasos de honra. Então, na nossa caminhada com o Senhor, nós também passamos pelo processo. Eu já vi muitas pregações de vários tipos, de várias maneiras. Aleluia, Jesus. Uma vez eu estava num culto, aleluia, a pessoa ali, né, o homem de Deus, ele estava pregando, ele disse: Deus vai quebrar muita gente aqui. Eu dizia: Jesus, tem misericórdia. Porque a gente, sem abrir a boca, a gente já passa pelos processos. Então, quando a gente está, né, tem que tomar muito cuidado com certas pregações que vêm. Aleluia. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada como ela é. Aqui, Jeremias estava observando. Aí eu falei: Jesus, então por que esse jargão? Desce a casa do oleiro, vai falar com Deus. Não, aqui é para observar. Observa. Aqui Deus estava dizendo que aquele povo ia passar por um processo. Então, já aconteceu de estar em alguns lugares, quando abria, aí já começa a escutar: vixe, Deus vai quebrar. Não. Aqui é processo. Quando Deus tem que passar alguém por um processo, ele com medo ou não, ele querendo ou não, não adianta, Deus passa, porque Deus, ele nos conhece por dentro.
Aleluia. Deus, Ele conhece o nosso andar, o nosso proceder. E o intuito de Deus é de nos abençoar e de nos usar. Aleluia. E de nos preparar para ir morar no céu. Então Deus também, nesta manhã, Ele nos sonda. Ele sonda a nossa vida. Aleluia, Jesus. Se Ele vê que tem algo que precisa ser moldado, oh glória. Se Ele vê que tem algo que precisa ser moldado, Ele vai moldar. Aleluia, Jesus. Ele vai moldar. Ele sabe até onde os processos que nós aguentamos. Vamos ver lá atrás onde nós passamos, os processos que nós passamos. Olha da onde o Senhor nos tirou. E Ele vem trabalhando na nossa vida. A mesma coisa que com o povo de Israel. Olha da onde o Senhor nos tirou do Egito. E até hoje, Ele ainda continua trabalhando nas nossas vidas. Tem vaso de todas as formas. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Que tipo de vaso sou eu e você nesta manhã? Que tipo de vaso é você que está em casa? Aleluia, Jesus. Eu sou agitado. Eu sou assim. Eu sou teimoso. Aqui, olha, o povo aqui era teimoso. O que é ser teimoso? Tinha um coração duro e obstinado. O que é uma pessoa teimosa? Já viu uma criança teimosa? Não faça isso. Ele vai e faz. Tem gente que diz, eu sou assim mesmo. Eu sou assim. Esse é o meu jeito. Tem cristão que ele é assim. Você olha para ele assim e vê, meu Deus, esse sisudo é bocudo. A gente contempla ali uma dureza nele. Ele diz, eu sou assim. E está nas mãos de Deus. Deus está me observando. Peraí que eu vou te amansar. Pera que eu vou lhe quebrar. Aleluia. Eu vou te passar pelo processo. Não adianta. Hoje eu estou mais mansa, mais calma, mas eu já passei por vários processos. Eu já contei aqui logo uns 3, 4 anos. Meu Deus do céu. As pessoas para vir conversar comigo vinham bem na mansiosa. Hoje eu digo que eu sou mansa, hoje eu sou convertida. E eu vou me convertendo cada vez mais. Eu ainda estou me convertendo cada vez mais. Porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos. Mas só que o trabalhar de Deus na nossa vida é conforme, aleluia, Jesus, é conforme aquilo que dizemos para o Senhor. Se nós queremos mudança, Senhor, quando a gente diz, Senhor, eu não quero ser assim, Ele trabalha. Ele trabalha, Ele entra, Ele trabalha, Ele molda. Deus, Ele é especialista em moldar. Ele é especialista em aperfeiçoar. Ele é realista, Ele é muito realista em agir na vida do vaso. Aqui Deus ia trabalhar na nação. A nação ia passar por um processo terrível, um juízo terrível que a nação ia sofrer. E Deus não é diferente. Ele não é diferente nos dias de hoje. Ele ainda continua agindo. Se Ele tiver que passar a nação, o país, uma vila, um bairro por um processo, Ele vai fazer isso porque Ele é Deus. Ele é Senhor. Se o país tiver que passar por uma purificação, porque aqui Deus trabalha tanto na vida do ser humano, como num país. Se Ele tiver que passar, aleluia, Jesus, se o país tiver que passar por um juízo de Deus, para uma purificação, o Senhor vai permitir isso, Ele vai fazer. Isso vai acontecer, porque Ele é o dono de tudo. A Bíblia diz que Ele firmou a terra, foi Ele quem firmou. Então Ele faz o que Ele quiser com a terra, aleluia. Se Ele tiver que chacoalhar a terra, Ele vai chacoalhar, para mostrar que Ele é Deus. Aí, a palavra, a conversa do cientista, a conversa dessas pessoas que diz, é problema, como é que se diz, como eu falei aqui? Oh glória, aleluia, oh glória, é problema do tempo, aleluia, Jesus, é a atmosfera, é não sei o que acontece, porque acontece, não é que nada, é Deus agindo, é Deus trabalhando. O povo me inventa cada coisa que acontece na atmosfera, que, gente, se a gente for parar bem para pensar, não, é Deus agindo. É Deus agindo. Pode ver que está tudo mudado, uma hora está frio. E quem é que explica isso? E quem é que explica o que está acontecendo? E se o país, aqui Deus ia passar Israel, o país todo, era o povo, tanto o povo como o país, Deus ia chacoalhar. Deus ia chacoalhar. O juízo de Deus ia descer ali. E aí ia haver muita morte. Muitos iam morrer. Por quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado.
O pecado, quando chega nas narinas de Deus, misericórdia. Então Deus nesta manhã, aleluia Jesus, Ele nos sonda e trabalha na nossa vida, como Bar. Ele trabalha na nação, aleluia Jesus. E é uma palavra que veio revelada. Deus está falando o quê? Se eu tiver que trabalhar na nação, eu vou trabalhar. E vocês vão ver o meu trabalhar. E vocês vão ver o meu agir. Decanta labasse. Deus está dizendo. É eu trabalhando. Decanta lamanás. É eu trabalhando. Aleluia, Jesus. Sou eu mudando os tempos. É o Senhor dizendo, porque Ele muda tudo. Aleluia. Grande Deus. É peste, é enfermidade. É a mão de Deus. Aleluia. Quantas mortes. Nossa, quanta gente morrendo. É as mãos de Deus. Por causa do pecado. Pecado. Mas só que estava começando aqui pela casa de Deus. Pela casa de Deus. O agir de Deus começa pela casa de Deus. Começa pelo homem. Aleluia, Jesus. Então, nesta manhã, ai meu Deus, por que será que eu estou passando por isso? É algum processo. Só que Deus, Ele é conosco. A Bíblia diz aqui que o vaso quebrou, foi na mão do oleiro. Na mão. Ai meu Deus, o juízo de Deus vai descer na minha vida? Não. Como estão os nossos caminhos? Né? Como estamos na presença de Deus? Estamos obedecendo? É obedecer. O segredo está em obedecer. E o duro não é que quando o juízo de Deus desce, quando Deus resolve agir, até quem não tem nada a ver paga. Até quem está se esforçando. Oh, aleluia. Oh, glória. Deus está querendo dizer algo nesta manhã. Aleluia, Jesus. Oh, glória, aleluia. Venha o que vier, vamos ficar firmes. Oh, glória. Oh, glória, vamos ficar firmes. Deus fala que não é para assustar. Aleluia. Porque quando Ele age, até quem não tem nada a ver, meu Deus, mas por quê? Aleluia, Jesus. Só que Deus, Ele protege, Ele guarda. Aí Deus me trouxe aqui na mente agora. Quando Deus ia passar ali pelo Egito, quando o espírito da morte ia passar ali, Deus ia permitir ali um anjo da morte. Aleluia, Jesus. E só que Deus mandou marcar a casa dos judeus. Aleluia. Só que Deus mandou o anjo, aleluia, Jesus, cada um ali marcar a casa dos judeus. Porque quando o espírito da morte, oh glória, aleluia, decanta labaço, quando o anjo da morte ali fosse passar, nada ia acontecer com o povo de Deus. Nós temos que estar orando, apresentando a nossa casa, a nossa família. Nós temos que consagrar a nossa casa, a nossa vida. Tudo nosso tem que ser consagrado a Deus, aleluia. Porque é assim que está escrito no livro de Salmo 91. Nem mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. A morte não chegou ali na casa dos judeus. E o nosso Deus é o mesmo de hoje, que avisa e fala: ora e apresenta a tua casa a Deus, teus filhos, aleluia, grande Deus. Para que não venha a peste, para que não entre o mal, para que não entre a desgraça, aleluia, Jesus, na nossa casa. O mal não entra na casa do cristão, mas vai depender dele também. Se é um ser que não ora, que não busca, só vem para os cultos, ora quando quer, jejua quando quer, faz o que dá na telha, vai passar sim, vai passar, o mal entra. E Deus ainda usa de misericórdia, porque clama o nome do Senhor. Oh glória, Deus está querendo falar algo comigo e com você, nessa palavra, e com você que está aí dentro de casa, para se preparar, para observar, aleluia, o trabalhar do oleiro na nossa vida, aleluia, Jesus, em cima dessa terra e na vida das pessoas, porque Deus trabalha. Deus trabalha. E nós não podemos cessar de falar a palavra de Deus, seja lá para quem for, é Deus nos usando, Deus nos despertando, aleluia. Deus vai despertar muitos. Essa semana eu fiquei pensando, o pastor Ulisses chegou e falou da palavra de Deus com uma pessoa hoje, deu até dor de barriga. Eu me alegrei, é Deus despertando. Se der vontade de falar com alguém, ultimamente está assim, ô glória, ô aleluia. Olha, esses dias eu vou falar para edificar, e você que está aí na sua casa também. Esses dias o Senhor colocava assim no meu coração, ô glória, que Ele ia despertar muitos, ia começar dos dele. A gente sabe que Deus desperta, mas uma onda de avivamento vinha diferente na vida do povo de Deus. Na vida do povo de Deus, uma onda de avivamento vinha diferente. Para quê? Para despertar. Um desejo ia nascer, um avivamento, um desejo ia nascer no coração dos servos de Deus, na vida de muitos cristãos, de fazer algo para Deus.
Oh, glória, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Muitos que estavam meio prostrados, Deus vai levantar. Deus vai despertar, aleluia, Jesus. Uma onda de avivamento, de despertamento, mas, aleluia, as coisas que Deus faz é em secreto, aleluia, mas a pessoa vai sentir. A pessoa vai sentir no seu íntimo, no seu ser. Ela vai sentir um desassossego. Aleluia, Jesus, é Deus tocando, é Deus avivando. Ai, meu Deus, eu preciso visitar aquela pessoa. Eu preciso fazer algo. Por quê? Aleluia, os dias estão se findando. A Bíblia diz assim que, aleluia, Jesus, Deus ele aviva, ele vai avivar. E ele já começou esse avivamento. Aleluia, Jesus. As coisas que o inimigo faz é esparavacoso, né? Mas com Deus não. Aleluia. É no silêncio. Aleluia, Jesus. Então, vamos estar observando, vamos em nós, o agir de Deus, o avivamento de Deus nas nossas vidas. Aleluia, Jesus, mesmo em meio à situação. Porque Deus, quando Ele tem que chacoalhar, quando Ele tem que fazer, Ele faz. Seja na vida de uma pessoa, seja na nação, seja no país, seja lá como for. Pode ver que tudo está acontecendo. É o chacoalhar de Deus. É o chacoalhar de Deus. E Ele vai chacoalhar mais ainda. Pela palavra de Deus, Ele vai chacoalhar mais ainda. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz aqui que Jeremias ele foi lançado no poço. A Bíblia diz aqui que ele foi preso. Por quê? Porque o povo não aceitava a mensagem de juízo. Não aceitava. E Deus estava usando Jeremias para o povo se converter. É tanto que Jeremias diz, né? Se vocês derem ouvido ao que Deus fala. E quem que lançava Jeremias? Quem que prendia? Eram os grandes, os reis. Era o sacerdote, eram os reis. O povo de Deus não aceitava a mensagem que vinha de Deus. Eles queriam ouvir uma palavra mansa, né? Eles queriam que o ego deles fosse. E hoje em dia tem gente assim. Outro dia a gente comentava casa, né? A gente falava, por que o povo, né? Hoje em dia não é só que não, tem muitos lugares, muitos templos vazios. Né? O povo quer o quê? Quer que afaga ali o ego, quer ouvir palavra boa. As pessoas, elas não querem entrar pela palavra. Por que o povo aqui abandonava, se perseguia? Jeremias ele foi perseguido, ele chorava muito, mas ele via as profecias se cumprir, o que saía da boca dele, ele via se cumprir. Então era por isso que ele chorava. A Bíblia diz aqui, eu não me lembro aqui, igreja, deixa eu ver. A Bíblia diz aqui que Jeremias escreveu uma carta, um rolo. Não, Deus mandou Jeremias desenrolar um rolo, escreveu um rolo. Eu não me lembro aqui onde está, mas eu vou falar aqui. Não me lembro aqui. Está aqui no livro de Jeremias. Ele escreveu um rolo e mandou entregar para o rei. Como é o nome do rei? Agora não me lembro. E mandou entregar para o rei. A Bíblia diz aqui que o rei rasgou o rolo e colocou o rolo para queimar no fogo e prendeu Jeremias. Eu não lembro se prendeu ou jogou ele no calabouço, no poço. Mas aí a Bíblia diz que Deus deu livramento para Jeremias, um rei se compadeceu e mandou tirar Jeremias do poço. E Deus mandou Jeremias escrever o mesmo rolo e entregou na mão do rei. O rei se enfureceu, mas foi em questão de dias. Ele viu a mão de Deus agir. O que o Senhor está falando para mim e para você? Não vou ter medo. Como Deus foi com Jeremias, Ele ia comigo, Ele ia com você. Olhou para alguém, deu vontade de falar algo, vai lá e fala. Como Deus falou com Jeremias, eu falo na tua boca. Não é? Tem vezes que a gente está assim, vem cada pensamento, meu Deus, né? Às vezes até de alguém, de uma pessoa, é Deus. Então a gente não pode ter medo. Mas a palavra de Deus, ela tem que ser pregada como ela é. Mesmo que doa. Mesmo que doa na pessoa, mesmo que se levante. É assim, se levanta. Quem é você para falar? Olha, quem é ela para falar? Quem é ele? Olha, agora é crente? Mas Deus nos levantou para isso. Se o Senhor está falando, é porque Deus vai colocar no coração, Deus vai colocar na mente, Deus vai colocar na nossa frente. Vai dar vontade de ir para a casa de alguém, vai dar vontade de falar com alguém. Isso é o avivamento de Deus. Isso vai fortalecer cada vez mais em nós.
porque o Senhor nos chamou segundo a sua vontade, a sua misericórdia, para que a palavra dele fosse pregada, tanto no templo como fora, seja onde for. Amém? Amém. Amém. Aquilo que eu não pude expressar, que o Espírito de Deus possa falar mais alto. As palmas, glorifica ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar Glória ao nome por do esta Senhor. palavra, Aleluia, Jesus. no nome do Senhor Jesus. Deus eterno, Deus da glória, o Senhor, meu Pai, através do Teu Santo Espírito, nos ajude, Senhor Deus, a cada dia, nos ajude, Senhor, meu Pai, a cada dia, a cada momento, desde quando vamos dormir ou se levantar, para retomar as nossas atividades, Senhor. Que o Teu Santo Espírito continue falando dos nossos sentidos, falando da nossa vida de maneira poderosa, de maneira sobrenatural, Senhor. Porque o Senhor ainda fala com o povo na face da terra. Pai amado e Pai eterno, queremos Te louvar, Senhor, porque o Senhor é o oleiro e nós somos os vasos. Que o Senhor, meu Pai, faça o Teu querer, meu Pai, sobre a nossa vida. Que o Senhor faça a Tua vontade através do Seu Filho Jesus Cristo. Deus amado e Deus da glória, nós queremos, meu Pai, Te louvar, Te exaltar, louvar o Teu nome, bendizer, meu Pai, o Teu santo nome, na beleza da Tua santidade, até que o Senhor venha raiando nos ares para buscar a Tua igreja. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, toma vida, Pai, de cada filhos e filhas, meu Pai, nessa manhã. Aqueles, meu Deus, que estiver prostrado, que o Teu Santo Espírito levante nessa hora. Que aqueles, meu Pai, que estiver enfermos, que eles sejam curados, porque Tu és o Deus que sara. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que renova, Tu és o Deus vivo que restaura. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, toma a nossa cidade pelas Tuas mãos, Senhor da glória, porque os Teus olhos estão sobre todos os lugares. Nada melhor como o Senhor para agir, para atuar, para trabalhar, porque Tu és um Deus que trabalha em favor daqueles que em Ti esperam. Pai, continua avivando a Tua igreja, abençoando a Tua igreja, aparelhando, meu Pai, a Tua igreja, em um nome, Pai, do Senhor Jesus Cristo. Pai, toma todos da nossa casa, todos da nossa família, que não fora ainda, Senhor Deus, alcançado pela Tua grande salvação, e aqueles, Senhor, meu Deus, que tem se afastado, que tem se distanciado, que eles, meu Pai, retornem o mais rápido possível para os Teus caminhos, para se reunir de novo como igreja, Senhor, para Te adorar, porque os tais o Senhor procura, os verdadeiros adoradores, que Te adorem em espírito e em verdade, e que ofereçamos através do Senhor Jesus Cristo sacrifícios de louvor dos lábios que professam o Teu nome. Pai, em nome de Jesus, abençoe, Pai, a nossa cidade, abençoe a nossa nação, abençoe, meu Pai, o nosso pão, a nossa água, o nosso trabalho, abençoe os nossos irmãos, em o nome, Pai, do Senhor Jesus Cristo. Pai, porque o nosso socorro veio do Senhor dos exércitos, que fez os céus e a terra. Pai amado e Pai soberano, é o que nós Te pedimos, junto com a Tua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, abençoa esse resto de domingo, abençoa esse começo, Pai, de semana, que tenhamos uma semana produtiva, abençoada, regada pelo Teu poder, aleluia, guiada pela unção do Teu Espírito Santo, à direita, à esquerda, na dianteira, na retaguarda, em um nome, Pai, do Senhor Jesus Cristo. Pai, toma esse caderno de oração, toma cada nome, a cada criança, a cada jovem, a cada adolescente, a cada pessoa, Senhor Deus, que nos pedem oração, lá na vizinhança, no trabalho, os colegas, Senhor, nós Te apresentamos a cada pessoa que tem
pedido oração para os teus servos. Nós apresentamos essas pessoas, Senhor, mas só o Senhor sabe do que ela verdadeiramente precisa. Pai, alcança essas vidas de maneira poderosa, de forma sobrenatural, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, Senhor, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Quero dizer para você que está cultuando conosco nessa manhã, nosso endereço é Rua Ismênia Maria dos Santos, 171, cidade de Tatuí, Vila Angélica. Venha, você é o nosso convidado. Seja abençoado nessa manhã, no nome poderoso do Senhor Jesus. Estenda assim as suas mãos. No último sábado do mês é o culto de ceia. Você é nosso convidado às 9 da manhã. Último domingo, olha só. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, sejam com todos vocês, desde agora e para sempre. A igreja diz amém. Agindo Deus, quem impedirá, né? Ninguém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. Cumprimente o irmão com a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus, e vamos em paz.